Infoxicação é um termo que foi criado nos anos 90 por um físico espanhol. Diz respeito ao excesso de informação tentando entrar na cabeça da gente. Não se trata apenas de quantidade de informações, mas da qualidade delas. E é disso que nós vamos tratar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para a conversa de hoje, eu tenho a satisfação de receber dois convidados aqui, muito especiais. Vou começar pelo nosso convidado externo, que é o Luciano Pires, fundador do Café Brasil. Olha, eu apresento aqui o podcast Robert Half Talks e devo dizer que o Luciano é uma das minhas grandes fontes de inspiração, talvez a principal, viu? O Luciano está há muito tempo com o Café Brasil e tem também os podcasts Cafezinho, né? E agora uma trilha infantil aí no Café Brasil, que faz o seu fitness intelectual. Podcast Café Brasil está no portal cafebrasil.com.br, além de todas as plataformas onde nós também estamos, como Spotify, Apple Podcast e por aí vai. Luciano, depois da tietagem, quero te agradecer aí e dar as boas-vindas ao podcast. Obrigado por aceitar o convite para essa conversa, Luciano. Grande, Cássio, sempre gentil aí. A gente já tem contato aí faz uma pá de tempo, né? Nos seus tempos lá de Comunix e tudo mais, né? Bom, eu estou nessa trilha do podcast aí há 16 anos e esse ano aqui, completando 16 anos, a gente começou em 2006, né? Eu costumo dizer quando tudo era mato, né? Então já deu para ter uma visão bem abrangente aí desse mundo dessa mídia aí fantástica, né? E você é um dos poucos caras que tem tratado ela com seriedade, sabe? Com um estudioso do assunto, que realmente completa e criou alguns canais interessantes aí, ensinando o pessoal como tratar o podcast como uma mídia de gente grande aí, né? Então, tamo junto. Legal, Obrigado Luciano. pelo convite aqui. A gente que agradece. E para completar esse papo, a gente tem o Vitor Silvério, que é gerente de parcerias estratégicas aqui da Robert Half, que, olha, também gosta do assunto, também estuda o assunto e vai completar aqui com uma contribuição muito valiosa essa conversa de hoje. Vitor, grande prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite também para bater esse papo aí com o Luciano e comigo. Fala, Cássio. Eu que agradeço aqui o convite e principalmente poder participar junto com vocês dois aí, feras do podcast e das informações em geral. Legal, vamos lá então. O nosso assunto, como eu já anunciei na abertura do programa, é infoxicação. E esse termo foi mencionado pela primeira vez, pelo menos com o significado atual, em 1996. Ele foi dito pela primeira vez pelo físico espanhol Alfons Cornella, né? E dá para sacar o que é infoxicação só ouvindo a palavra, né? A aglutinação das palavras informação e intoxicação. Nasceu na língua espanhola, a gente facilmente adaptou para o português, e é aquela situação em que uma pessoa tenta receber e analisar um número de informações maior do que o seu cérebro é capaz de processar. Isso é infoxicação. Talvez, ali em meados dos anos 90, quando surgiu esse termo, talvez fosse um conceito meio abstrato, mais teórico do que prático. Hoje não, hoje é diferente, é mais coerente debater os efeitos da infoxicação do que questionar a sua existência. Então, feita essa introdução, eu queria lançar minha primeira pergunta para vocês. Em que medida a infoxicação está acontecendo, está cometendo as pessoas nessa era da comunicação digital? Cássio, eu acho que tem uma coisa interessante aí. Quando nasceu esse termo, e pela descrição que você colocou aí, me parece que ele estava focado nessa coisa do volume de informação, né? Tanta informação que a gente não tem condição, não temos nem condição física, né? O cérebro da gente não foi formatado, não foi criado para lidar com tanta informação ao mesmo tempo. Isso é uma questão de volume de informação. Mas acho que hoje essa coisa foi refinada. Então, quando eu falo hoje em infoxicação, né, ou infotoxicação, eu já vi os dois termos, né? Infoxicação e infotoxicação, né?
Nós estamos falando da qualidade da informação que está sendo assimilada. Não é mais uma questão de quantidade, mas agora é a questão da qualidade. Então, aquela coisa do viés, do fake news, da informação manipulada, da informação que faz mal para a gente, né? Eu vi um paralelo muito interessante recentemente, onde os caras montaram uma pirâmide tratando a informação como se fosse alimento. Então, eles fazem uma pirâmide e tratam como se fosse alimento, né? E vão colocando ali tipos de alimento para você consumir. Então, seria mais ou menos um paralelo como comer comida demais faz mal, realmente. Agora, tem determinadas comidas que você não pode nem comer, porque aí vai fazer muito mal, não depende da quantidade, né? E eles trataram essa questão da infoxicação assim, quer dizer, em todas as camadas da vida da gente, se você está falando de cultura, de informação, de troca de ideia, de bate-papo no WhatsApp, de filme, de entretenimento, todos eles têm algum tipo de informação que é tóxica ali dentro, né? E quando você consome aquela coisa muito tóxica, você acaba sendo envenenado, né? Então, eu diria que meu foco hoje é escapar da informação venenosa mais do que do volume de informação. E é super bacana, Luciano, e eu concordo com você. E é engraçado que hoje a gente está exposto a um volume gigantesco de informação, né? Segundo um ACO do Google, ele comentou que a cada 2 dias gera-se um volume de dados equivalente ao que criamos no início da civilização até 2003. Então, a gente já tem um volume gigantesco. E quando tem esse volume de informações negativas, é pior ainda. E ainda falando de volume, algo interessante, me preparando aqui para esse bate-papo que eu teria com vocês, eu fui dar uma olhada no Google e tinham 14 páginas só sobre o termo de infoxicação, né? Então acho que é algo engraçado. A gente está sempre exposto a um volume muito grande, e de que forma que a gente consegue nos organizar para captar o que é o melhor de cada mídia e poder organizar as nossas ideias, né? Tenho trabalhado há muito tempo eu faço aquilo que eu chamo de fitness intelectual, né? Então, qual é a minha ideia aqui? É enriquecer o repertório das pessoas e ajudá-las a refinar a capacidade de julgamento e tomada de decisão. E a base disso tudo é criar filtros, né? Você filtrar as coisas. Então, eu preciso trabalhar muito bem a gestão do meu tempo de vida para filtrar aquilo que merece a minha atenção. Então, não perder tempo com bobagem, o que significa que eu tenho que ter capacidade de estar aberto para informação pertinente. A informação impertinente, uma informação que não agrega nada, eu tenho que tirar da minha vida, né? E dentro da informação pertinente, eu tenho que ter um segundo filtro, que é o filtro do viés, é o filtro da manipulação, né? Então, está cada dia mais complicado você, como um receptor de informação, se proteger desse volume gigantesco de coisa que está sendo jogada em cima da gente aí por todos os tipos de interesses, né? E o interesse menor aí é informar, ou é trazer conhecimento para as pessoas, né? Parece que é uma imensa manipulação. Uma brincadeira que eu faço, eu uso muito isso nos podcasts, quando eu conto as histórias, falo, quando eu era moleque, cara, garotinho, quem contava a história para mim era meu tio, meu pai, meu avô, minha mãe, e todas as histórias que eles contavam para mim tinham como função, no final, ter uma moral da história. E aquela moral da história me ensinava como é que eu devia fazer para olhar o mundo, para crescer em sociedade, para viver como uma pessoa decente na sociedade, né? Com o tempo, não são mais os avós, tios e pais que contam história hoje. Quem está contando história hoje é um youtuber, é um apresentador de programa de televisão, é alguém cujo interesse lá no final não é a moral da história, é me vender uma sandália, cara, é vender um shampoo, é me vender alguma coisa, né? E nesse processo todo se perde uma coisa fundamental, que é a questão da preocupação moral com essa troca, né? Então hoje o cara me mobiliza e me conta uma história preocupado em conseguir que eu dê o meu dinheiro, dê o meu voto, dê minha atenção para ele, como uma forma dele poder aumentar o poder dele. E ele não está muito preocupado com as questões morais que envolvem essa troca, né? Então, cara, isso bota a gente numa perspectiva muito complexa, cara, do jeito que a comunicação evoluiu, do jeito que nós estamos expostos hoje a todo tipo de bombardeio de informação. Se você não cuidar do teu filtro, sabe, de se preparar para consumir a informação, você já dançou, meu cara. Você vira
joguete, né? A gente é jogado para um lado para o outro em função de algum interesse que dificilmente é o interesse nosso. É o interesse de alguém preocupado em poder, dinheiro e comércio, né? Com certeza, Luciano. E fora essas questões, é engraçado como a gente é exposto a uma quantidade enorme de informação a todos os momentos, né? Então a gente pode fazer um exemplo. No momento que você acorda, você já olha o seu WhatsApp, você já olha as suas mídias, Instagram, LinkedIn, e você já fica com a impressão que você está atrasado, porque você não foi na academia e algum amigo seu foi, porque você não postou um artigo e um colega profissional postou no LinkedIn. E existe até um termo para isso, né? Que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é, na verdade, a forma que a informação impacta você e você sempre acha que você está atrasado. E aí eu vou falar um ponto que é o que você comentou, que é de que forma você filtra essas informações, que é o JOMO, que é o Joy of Missing Out. No momento que você se organiza e sabe que tipo de informação você precisa, no momento que você tira os aplicativos, as notificações dos aplicativos, você começa a perceber que você fica até alegre em não estar em todas. É aquela questão, né? Desaprendo, logo existo. Que o próprio Alphonse Cornella, que o Cássio comentou aqui no início do bate-papo, falou. Ele falou, o discernimento para escolher que tipo de informação buscar e está tudo ok com relação a isso. Né? Qual o remédio, hein? Estou pensando aqui, porque se é que tem um, mas deixa eu contar para vocês e contar para quem está ouvindo uma experiência pessoal que eu tive, ainda mais novo, né, na época de faculdade. Eu me formei em jornalismo, né? E eu fiz faculdade ali nos anos 90, mais ou menos, quando surgiu a teoria do Alphonse Cornella, né? E aí, por orientação dos professores, eu comecei a ler jornal, revista, todo dia, intensamente, né? Então eu tinha que ler todos os cadernos ali de cidades, polícia, política, esportes, de Jornal da Tarde, Folha de São Paulo, Estadão e outros jornais. Era quase que só desgraça, né? E é assim mesmo, né? Resultado, por causa da página policial, especialmente do Jornal da Tarde, que era muito focado na cidade, eu comecei a ficar estressado, não meio estressado. Eu saía na rua e achava que ia ser assaltado, né? Então, eu pedia para a namorada avisar que tinha chegado em casa com medo dela sofrer um sequestro no meio do caminho, esse tipo de coisa, né? Pô, eu tinha 20 e poucos anos, aí um dia eu me dei conta, né, de que aquela leitura me fazia mal, né? Cortei todas as assinaturas de uma vez, eu não vou ler só o que me interessa, tal. E aí hoje, mais maduro, quando eu leio uma notícia que me faz mal, eu procuro ler alguma coisa leve em seguida para limpar a cabeça. Então a minha pergunta é, tem remédio fácil para isso? Do tipo, corto notícia de um lado, leio coisa leve de outro, ou não é tão simples assim? Não é tão simples assim, né? Eu até brinco com as pessoas, dizendo que o cara chega para mim e fala assim, cara, eu odeio Big Brother Brasil, eu jamais verei essa porcaria, eu me mantenho à margem dessa baixaria, não sou um consumidor disso. Eu falo, bom, e daí, cara? Todo mundo que está em volta de você consome, então o Big Brother Brasil vai atingir você de qualquer forma, cara. Você pode escolher não dar o seu tempo de vida a esse programa. Mas quem está em volta de você vai estar dando, vai estar discutindo o assunto, vai criar pautas, vai haver uma discussão na sociedade, você vai sentar numa mesa de um jantar e a pessoa vai começar a falar a respeito, então não tem como escapar da influência dessas informações, né? E aí tem uma coisa interessante, o Cássio, que dá para a gente fazer um paralelo bem legal com o teu tempo de faculdade, né, da universidade lá atrás, para essa evolução para o dia de hoje, né? Houve uma migração, eu chamo de uma migração de responsabilidades, né, nessa mídia. Quando você estava na faculdade lá atrás estudando, nós tínhamos, acho que, 3 ou 4 redes de TV, 3 ou 4 grandes jornais, 3 ou 4 revistas e deu. E isso era one way, era um canal que era um caminho só, era deles para nós, ou seja, você podia escolher qual deles olhar, mas não podia escolher muito sobre que conteúdo você ia consumir, porque o conteúdo era o que estava lá. Alguém escolhia o que ia jogar, o que ia entrar na tua casa de noite no Jornal Nacional. E não tinha para onde procurar, não tinha para onde ir, não tinha outro lado que você fosse, né? Então a gente era um espectador absolutamente passivo, caía no colo da gente. Se você quisesse interagir,
você tinha que mandar uma carta para o jornal, uma carta para a televisão, que era um processo demorado, que não ia chegar em lugar nenhum, né? E com o tempo, chegada da internet, redes sociais e tudo mais, aquela responsabilidade pelo aquilo que eu estou consumindo, e que para mim era tranquilo, porque eu cruzava os braços e falava, o que eu posso fazer, cara? O que tem é isso que está aí, né? Aquilo mudou de lado, ela veio parar no meu colo. Então, hoje em dia, eu tenho chance de apertar um botão e escolher qual é o conteúdo que eu vou receber. Já não há mais só 4 redes de televisão, hoje são milhões de fontes, né? De todo mundo. Isso trouxe para mim, como o espectador, a responsabilidade por montar a programação que eu vou assistir. Então eu não posso mais chorar hoje em dia e falar, eu sou refém de meia dúzia de redes de televisão ou de rádios que dizem o que eu tenho que ouvir. Não, cara, se eu quiser eu posso buscar o que me interessa aí. E aí talvez venha uma pista para o antídoto que você perguntou aí, né? Eu tenho que ter essa curiosidade infinita, eu tenho que me dedicar a buscar essas outras alternativas e usar aquilo que a internet trouxe de mais fantástico, que é a questão do hyperlink, né? A internet ela não navega para frente, ela navega para frente, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Eu estou conversando com você aqui, eu ouvi uma dica sua, já tem um link, eu clico no link, eu saio pela lateral, vou parar no outro lugar, vou encontrar coisas que eu nunca imaginei que existiam, fazendo o meu trabalho de pesquisa, ou seja, usando a minha responsabilidade como dono da minha escolha de vida, né? E eu acho que isso volta de novo a bater com aquela questão da criação dos filtros, né? Excelente. E, Luciano, complementando aqui o que você falou, eu lembrei de 2 frases engraçadas aqui, que fazem todo sentido, sobre essa questão do volume de informações e saber escolher. É claro que recentemente, com a criação da internet, com a criação das mídias sociais e principalmente nos últimos anos, o volume de dados aumentou significativamente. Agora, em 1500, o teólogo João Calvino já lançou uma frase ali, que havia tantos livros que ele não tinha tempo nem de ler os títulos. E uma outra frase muito interessante do Steve Jobs é que o sucesso dele está no que ele escolheu não fazer. Então concordo aí e pontuo com essas questões relacionadas à organização de fontes. E tem um outro ponto interessante aqui, que além do volume e além da organização de tudo isso, é a questão das fake news, né? Então, não é só a questão de tenho muita informação, preciso organizar e preciso me orientar aqui. Você precisa também ter mais trabalho, que é além do excesso de informação, é assimilar essa informação, checar se essa informação está correta e ter a resposta de uma outra pessoa do outro lado falando que essa informação não está correta. Então você tem ainda mais dados dentro da sua cabeça para você travar o drive, vamos dizer assim. Pra você ter uma ideia, em 2018, o Brasil era o 3º país no ranking global de países que mais consumiam e compartilhavam informação falsa. Eu tenho uma dica boa, viu? Daqui a pouco, eu acho que dentro de 60 dias, mais ou menos, vai sair meu 10º livro, que chama-se Merdades e Mentiras, é o nome dele, né? Eu criei esse termo lá no final dos anos 90 para designar uma informação que é uma mentira mostrada de tal forma que leva você a concluir uma verdade. Então, o sujeito pega uma mentira, mostra de um jeito bem elaborado, com fragmentos, e você, quando conclui, pensa que aquilo é verdade, né? E naquela época eu discutia, falava, pô, como é o nome disso? Eu acho que eu vou chamar de mentiras. Aí eu preferi chamar de merdades, né? E botei o termo do espalhador de merdade no final dos anos 90. Mal sabia eu que eu estava dando um nome criativo para o que hoje é conhecido como fake news, né? E eu vou lançar um livro agora onde eu conto exatamente como é que essa coisa funciona e dou ali, na segunda parte do livro, 20 dicas, né, de como é que você deve fazer para preparar o teu olhar cada vez que você trombar com uma informação de alguma mídia. E aí não importa qual é a mídia. Pode ser a imprensa, pode ser o WhatsApp, pode ser uma ligação telefônica, não interessa. Chegou uma informação em você, você tem que tomar alguns cuidados, né? E isso gerou um livro, cara, baseado naquilo que os americanos chamam de alfabetização para a mídia. Lá chama-se Media Literacy, né? E aqui o nome virou alfabetização para a mídia. Então, ensinar as pessoas a consumir
a informação, mostrar como é que funcionam esses canais de comunicação e que cuidados a gente tem que ter. Deixa eu puxar o papo um pouco aqui para o mercado de trabalho, que afinal é essa a indústria, o setor onde a Robert Half está inserida, e perguntar de que forma a infoxicação impacta a carreira e o mercado de trabalho. E essa é uma ótima pergunta, porque ela impacta da mesma forma que impacta na vida pessoal das pessoas, né, Cassio? O profissional, quando está buscando emprego ou quando ele está trabalhando, também é bombardeado de informações relacionadas ao meio profissional. Então, o primeiro passo é ele saber onde ele está e para onde ele quer ir. Então, vou te dar um exemplo aqui. Se o profissional está trabalhando, é importante ele fazer algumas perguntas para ele mesmo, né? Qual que é o cargo dele hoje? Quais são as habilidades esperadas dele, né, nesse momento que ele está trabalhando, né? Então, outra pergunta importante: onde esse profissional quer estar no próximo ano, ou nos próximos 5 anos, ou nos próximos 10 anos? E quais são as habilidades necessárias para ele chegar lá? No momento que ele tem bem definido essas perguntas, é importante ele saber se ele vai procurar essas informações de forma gratuita, e ele pode procurar no meio online, ele pode procurar por meio de amigos, ele pode procurar por coaching, né? Ou se ele vai atrás dessas informações de forma paga, através de cursos, através de workshops. Depois que ele tem isso bem definido, quais são os veículos-chave que são experts nesses temas e que ele deve acessar? Né? E aí fica uma dica, né? É importante ele acessar veículos com mindset diferentes, porém complementares, porque o próprio Alphonse Cornélia fala isso, né? Que é importante ele não ter aquele conceito de caverna, em que as pessoas vão sempre repetir a mesma coisa. E aí, dando um exemplo agora para profissionais em busca de recolocação, também começamos com o fato de uma autocrítica ali, né? Qual que é o momento e o histórico profissional dessa pessoa, quais são as características que essa pessoa já tem e quais são aquelas que essa pessoa precisa desenvolver. Outra pergunta importante para ela se fazer é qual o tipo de vaga e o tipo de empresa que ela deve perseguir, né? Se ela já tem um histórico profissional, se ela está buscando mudar um pouco de carreira e principalmente qual que é o norte a partir desse momento que ela está buscando emprego. E aí eu repito o que eu falei no exemplo anterior de quais são os veículos-chave que vão ajudar com dicas nesse momento. Seja, por exemplo, uma página da Robert Half, seja uma página de alguma mídia na TV que fala um pouco sobre carreira, entre outros. E eu acho que aqui, Cassio, tem um fator chave que eu dou um pouco, eu dou uma focada maior para quem está buscando recolocação, que é se mantenha positivo, vá atrás de bons índices, vá atrás de boas informações de mercado, não fique mergulhado aí em informações negativas e se mantenha positivo que vai dar certo. Deixa eu falar uma coisa aqui, Cássio, que o Vitor deu um insight interessante aí. Eu estava... Agora, a minha experiência como podcaster e tudo mais, né? Durante o tempo que eu comecei a trabalhar com podcast, quando a gente veio buscar a questão de monetização do podcast e tudo mais, a gente lutava na época com uma coisa chamada Share of Wallet, né? Então, a pessoa tem na carteira dela R$100, né? O Cássio tem na carteira dele R$100. E ele vai resolver o que fazer com esses R$100. Então ele pega esses R$100, ele dá R$30 para Netflix, ele dá R$12 para Disney Plus, ele dá R$30 para a assinatura da revista X, e assim ele vai consumindo um pedacinho, um share do wallet dele, da carteira dele, né? E eu olhava para aquilo e falava, bom, eu vou disputar esse share of wallet, eu quero que esse cara pegue um pouquinho desse dinheiro e me dê para o meu podcast. Então ele vai assinar o Café Brasil, então eu vou disputar, mostrar para esse cara que eu tenho valor para poder ganhar um pouco do dinheiro dele. Era essa a equação que a gente lidava, né? E hoje em dia está muito claro, cara, que a questão não é mais o share of wallet. Eu não estou mais disputando o dinheiro que está na tua carteira. Agora é share of time.
Eu estou disputando o tempo que você tem para consumir o meu produto. Então, as pessoas não discutem mais comigo, tá caro ou tá barato a tua assinatura. Não é mais isso. A discussão é a seguinte, cara, eu não vou assinar porque eu não tenho tempo de te consumir. Eu não tenho tempo disponível para isso. Mesmo que eu pague a você achando barato, eu não vou consumir, porque eu não tenho tempo para consumo. Então, o tempo passou a ser essa moeda absolutamente valiosa e que não tem volta, né? Eu não consigo estocar, eu não consigo investir, guardar em algum lugar para usar lá na frente. Então, essa questão de você valorizar o tempo é fundamental. Então, quando o Vitor dá essas dicas de como é que vocês estão trabalhando as pessoas, né, eu fico olhando para isso. Me interessa hoje trazer para trabalhar comigo aqui gente que entende o valor do tempo, respeita o seu próprio tempo e respeita o tempo dos outros, né? Se eu vou alugar vocês aqui durante 1 hora, cara, tem que valer a pena. Entendeu? Eu vou ocupar. Se você escolheu, está ouvindo o nosso podcast aqui, escolheu nos dar de presente 1 hora da sua vida, quando eu terminar, cara, eu não tenho o direito de ter desperdiçado essa tua hora. Isso é um assassinato, né? Eu estou matando 1 hora da sua vida que não vai voltar mais. Então, fazer com que isso vale a pena, para mim, é fundamental. E se eu conseguir provar para você esse valor, eu ganhei um pedacinho do teu share of time, né? E não mais share of wallet, né? E é engraçado, Luciano, a gente começou a falar disso há pouco tempo, né? Às vezes você vai ver os americanos, eles começam a discutir, eles sentem esses efeitos primeiro, porque a coisa está um pouco mais avançada, um pouco mais na frente. Em janeiro de 2014, um autor que eu gosto muito, Mark Schaefer, mas uma trajetória meio como a sua, Luciano, foi diretor de empresa por um bom tempo e depois optou por seguir a vocação ali, né, e ser um criador de conteúdo. Ele tem vários livros e tal. Em janeiro de 2014, ele trouxe o Content Shock, né, que eu não traduzo como choque de conteúdo, né, mas seria algo, né, mais ligado ao embate ali, né, alguma coisa assim, que é exatamente isso. Existe um volume de conteúdo que cresce numa proporção tendendo ao infinito, né? Todo mundo produz conteúdo o tempo inteiro, e o tempo de consumo do conteúdo é limitado. Ele tem até um gráfico que mostra isso, né? Então é aí que você tem que vencer, né? E tem dados assim: 75% dos posts que as empresas produzem são completamente ignorados. Ninguém vai ler um blog post, né? Então, 3 em cada 4 blog posts, é muita coisa. Agora, tudo isso a gente está falando, ainda pensando no profissional, em busca de repertório, né? Claro que a gente tem algumas pessoas com mais preocupação de ter repertório, outras não. E a gente aprendeu, né, como vocês colocaram, que a imprensa, né, os jornais, as revistas, as TVs eram boas fontes. Eu lembro que adultos, quando eu era mais novo, falavam: não, todo dia eu sento e assisto às 8h30 o Jornal Nacional, tal, para me manter bem informado. Uns, 7 anos atrás, ou nem isso, eu ouvia o podcast americano, que está até hoje no ar, o P&R, This Old Marketing, que os apresentadores soltaram um conceito que me influenciou, né? Eles diziam o seguinte, as TVs, as rádios, os jornais perderam os canais, o controle dos canais, como você até explicou no começo, Luciano. Mas eles ainda detêm credibilidade. Então eles falaram isso naquele momento, né? Eu repeti isso muitas vezes, eu absorvi esse conceito. Hoje não mais, né? Hoje eu não repito mais isso, né? Porque eu tenho dúvida da segunda parte. E eu queria jogar essa pergunta para vocês. As TVs, os jornais, têm a credibilidade que tinham antes? Então, eu acho que não tem mais. Tem uma coisa que é aquela história do... O brasileiro é muito complicado isso com o brasileiro. O brasileiro não pode ver uma celebridade que ele cai de joelhos, né? Ele imediatamente, a celebridade vira rei, né? Eu dou tudo que eu puder diante de uma celebridade, não importa a qualidade do que ela fez. É uma celebridade, apareceu na televisão, eu estou imediatamente reverenciando aquilo. É uma coisa bem de brasileiro, né? Mas então tem essa coisa, a Rede Globo, você aparecer na Globo ainda tem. Pô, as pessoas veem, né? Você é reconhecido onde você vai, né? E as outras mídias não são bem assim. Mas o que eu acho que o que aconteceu com o jornalismo é que naquela época lá, sei lá, 10 anos atrás, eu diria mais até 2013, por aí, ainda existia uma questão de você se abastecer do jornalismo para conhecer as coisas que estavam acontecendo.
E lá no meio desse processo todo de conhecimento, você tinha as pessoas transmitindo para você os fatos, e aparecia um ou outro colunista que vinha lá e falava: eu vou mostrar para você a minha opinião sobre o fato. Então, eu estou entendendo o que está acontecendo, e agora eu vou ouvir o que o Paulo Francis tem a dizer a respeito, né? Eu vou ouvir o que um colunista vai me dizer, e ali está muito claro, é a opinião que ele está me dando. Então, estava muito claro isso. Havia uma diferença muito bem definida entre a narrativa do fato e a opinião sobre o fato. E o que aconteceu mais fortemente de 2013 para cá foi que isso está tudo misturado. Não tem mais narrativa do fato e opinião separada. Está tudo junto. Então eu pego hoje o jornalista, que é um... O cara ele não é nem o host, ele está apresentando um fato e ele já inclui a opinião dele no meio da apresentação do fato, né? Uma coisa que um Cid Moreira jamais faria, cara. Tanto, você lembra que a Globo tinha aquela história de que o cara era impassível, não havia uma... Você não conseguia olhar para a cara dele e ver uma expressão que ele desse, que foi uma expressão que mostrasse a opinião dele sobre o fato. Então ele contava uma notícia pavorosa da mesma forma como ele contava uma notícia boa. Ele você não via no rosto dele, né? E até que de repente começou a aparecer o Boris Casoy, isso é uma vergonha, né? Aquilo chamou muita atenção porque aqueles robôs começaram a manifestar opinião. Mas hoje em dia está tudo embutido. Então eu não consigo mais receber uma notícia, ouvir o cara me contar: olha, houve um acidente na esquina e um carro azul bateu num carro vermelho. Pronto. Não. Ele já vem, houve um acidente na esquina, o carro azul vinha na contramão e deu a seta para a esquerda, mas virou para a direita e bateu no... Ele já conta a opinião sobre aquilo que aconteceu. E essas opiniões, elas vêm naturalmente enviesadas, né? Então não tem mais como você ter a credibilidade que a gente tinha lá atrás, de saber, vou numa fonte para receber informação, para tirar minhas conclusões. Não, essa informação já vem torta. Né? Então, sempre foi mais ou menos assim, mas não com a cara de pau, com essa voracidade de hoje em dia, sabe? Os caras querem pautar qualquer coisa que você vai tomar contato. Eles não estão mais satisfeitos em dizer para mim o que está acontecendo. Eles querem dizer para mim como eu tenho que viver minha vida, como ser certo, né? Qual é o jeito certo de reagir a um fato. Cara, eu não quero ouvir isso da boca do jornalista. Eu quero ter essa conclusão por minha conta, né? E com isso eu acabo tendo 1000 restrições às fontes às quais eu vou buscar informação. Não consigo mais ter credibilidade nenhum órgão da grande mídia. Não é à toa que eles estão caindo pelas tabelas, né? Peguei uma revista Veja aqui na semana passada, cara, parece um folheto de venda de imóveis. Tem meia dúzia de páginas, nenhuma propaganda, sabe? Nada. Então aquilo está caindo pelas tabelas. Não é porque trocou pelo digital. Tá pequenininho a revista, porque não foi para o digital. O business como negócio está acabando, né? Então a informação está indo para outro lugar. E aí, de repente, você vê um youtuber, que é um cara que trabalha sozinho e que tem mais audiência do que programas famosos de televisão e rádio, porque esse cara consegue arrastar uma credibilidade que aqueles outros perderam, né? E é uma transição, cara, é um momento de revolução da mídia aí que a gente ainda vai aprender como lidar com ele. Nós ainda não criamos uma ética desses novos tempos da comunicação aqui. A gente está usando a ética antiga num mundo de comunicação que mudou completamente, né? E eu concordo completamente com o que você está falando, Luciano, e eu adiciono o ponto de que essas mídias principalmente trazem, na grande maioria, notícias negativas, né? E inclusive algo que você fala num episódio bem interessante, O Poder do Mal, que chama O Poder do Mal, do seu podcast Café Brasil, é que justamente estudos falam que para cada notícia negativa que você consome, você precisa de outras 4 positivas para neutralizar, né, essa negatividade no seu cérebro. Então, o fato de você acordar de manhã e já colocar num jornal que te bombardeia de notícias negativas, isso já faz com que você comece mal o seu dia. E sabendo que muitas vezes você começa o seu dia, já vai para o seu trabalho, você já vai mal-humorado, vamos dizer assim, e isso pode impactar também, falando de carreira. Então é muito importante, de novo, né, a gente conseguir filtrar as informações,
a gente conseguir sempre se nutrir de informações positivas também, para você começar bem seu dia. Você vê uma coisa, só para complementar aqui, ó, o pessoal mais experiente vai lembrar do Notícias Populares, né? No jornal aqui em São Paulo, que a gente brincava que se você torcesse o jornal, saía sangue, né? Só tinha porcariada, notícia ruim era um horror. Mas olha que interessante, cara, você tinha uma visão de que notícia ruim dá audiência. Portanto, eu vou trazer notícia ruim para ter muita audiência. Mas a gente foi um passo além. Hoje em dia, é a notícia ruim, mas não é qualquer notícia ruim. É a notícia ruim a serviço de uma pauta. Então, ela é ruim com o objetivo de fazer você tomar uma determinada decisão. Ela não é ruim só para ter sua audiência. Ela é ruim para que você ataque determinada personalidade, para que você compre determinada coisa, para que você odeie alguém, para que você... Então, ela é hoje um instrumento para levar você a tomar determinadas atitudes na tua vida. Antigamente era um instrumento para te chocar. Pô, vou comprar o jornal, vou assistir a televisão, porque eu tô chocado com essa notícia. Hoje não, cara. Ela quer te chocar e obrigar você a tomar uma posição política, comercial na tua vida, né? Que é muito mais pernicioso ainda. Tem uma pauta escondida na pauta da negatividade, né? Então, entender como essas coisas funcionam é fundamental, se você não quiser ser um joguete. Puxa, Luciano, eu quero te agradecer muito aí pelo papo. Ficaria mais 3 horas aqui. E olha, para quem está ouvindo a gente, quero dizer que o que o Luciano apresentou aqui é a pontinha do iceberg, né? Como você fala no final de cada podcast, né? De onde veio esse conteúdo tem muito mais, né? E tem também palestra, né, Luciano? Deixa eu levantar a bola aqui. O Luciano não me pediu isso, mas eu faço questão de fazer, né? Você dá palestra para empresas, né, Luciano? A minha raiz, né, desde que eu deixei de ser executivo de uma multinacional em 2008, eu mergulhei profundamente nessa coisa da palestra. E aí é uma coisa interessante que é a forma como eu formatei o meu negócio, né, o Cássio. Eu tenho um núcleo, que é o núcleo de geração de conteúdo. Tudo nasce na geração de conteúdo. Na sequência, vem conteúdo para qual canal, né? Então, uma vez que o conteúdo está gerado, o que eu vou fazer com ele? Eu vou distribuir. De que forma? Cara, eu vou distribuir através de um podcast, através de um livro, através de um artigo, um post numa mídia social, e um dos canais de distribuição é através de palestras, né? Cada um deles atinge um determinado nicho num determinado momento. Então, empresas precisam de um tiro de canhão para reforçar um argumento, para demonstrar alguma intenção para um grupo de clientes, um grupo de funcionários, né? E nessa hora eles vão atrás de alguém para chegar lá e bater um papo com a turma durante 1 hora e pouquinho, jamais com a intenção de mudar a vida das pessoas, mas de trazer algum tipo de insight ou um ponto de vista de uma forma diferente daquela que as pessoas têm no dia a dia, né? E eu transformei isso num dos grandes pontos do meu trabalho, né? Uma das grandes formas que eu tenho para entregar conteúdo é através de palestras. Eu já fiz tenho mais de 1000 palestras aí no currículo, fazem 30 anos que eu estou subindo nos palcos da vida aí, falando para as empresas, né? Durante a pandemia foi complicado, porque acabaram as palestras presenciais e a gente fez uma migração para o digital, né? Então, hoje eu estou trabalhando nas duas pontas. Então, estão retornando as palestras presenciais e também as palestras online estão acontecendo direto aí, e acabou que virou um outro produto, né? Uma coisa que a gente tinha muita reticência, né? Antes da pandemia, você tinha uma palestra online, quando você fazia um evento e contratava o Peter Drucker, que não viria para o Brasil para falar para você, até porque isso é caro demais, mas fazia uma conexão, todo mundo sentava e assistia o Peter Drucker. Pô, vale a pena, né? Com a pandemia, cara, a gente abriu isso para todo mundo. Então, hoje em dia, você tem qualquer pessoa dando palestras online e acabou que se criou um outro mercado, um outro nicho, né? Que é da palestra online junto com a palestra presencial. E eu continuo fazendo de montão, cara. Essa semana aqui tem 2 engatilhadas aqui. Se você perguntar para um ator de cinema, televisão e teatro o que ele prefere fazer, ele vai dizer sempre que é teatro. Não tem nada igual ao teatro, cara. Por quê? Cara, eu estou no palco falando com a pessoa e tendo um feedback na hora lá. Isso não tem dinheiro no mundo que pague essa troca de energia, né? Palestra é a mesma coisa, cara. Tá num palco ali, recebendo o feedback imediato da palestra, da plateia, é fantástico, né? Bacana. Pô, Luciano, quero te agradecer muito aí por
contribuir com o nosso projeto aqui do Robert Half Talks. Ter você aqui enriquece bastante o repertório de quem nos ouve. Obrigado e volte mais vezes, Luciano. Ora, convida a gente aí, que você sabe que eu tô contigo aí. É sempre bom contribuir com quem está fazendo um trabalho sério aí, sabe? Vir aqui sentar e bater um papo com conteúdo desse nível aí, não é todo mundo que faz, não. E é isso que faz a diferença dos podcasts, né? De novo, tem um monte de gente gravando podcast, fazendo live na internet chamando de podcast, né? Conversando com subcelebridades sobre bobagens do dia a dia, e não tem tanta gente assim falando de conteúdos que são importantes realmente para o nosso crescimento pessoal e profissional. Então, quando vocês dedicam aí tempo, esforço, dinheiro para tratar esse tipo de assunto aí, cara, contem comigo sempre aí, porque eu venho correndinho. Parabéns a vocês. Obrigado, Luciano. E, Vitor, tudo que o Luciano mencionou aqui, eu acho que deve-se muito a você, porque você se preparou tão bem aí, trouxe informações, agregou muito para o podcast de hoje, e a gente sabe que seu tempo também é super concorrido na Robert Half, por isso te agradeço muito, Vitor, por dedicar essa quase uma hora aqui para esse bate-papo. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço vocês dois, Cássio e Luciano, foi um prazer enorme ter participado com vocês aqui desse tema tão importante, e parabéns tanto para o Luciano, por todas as informações que ele trouxe aqui para todos nós, e parabéns, Cássio, aqui pelo podcast muito interessante aqui sempre trazendo temas muito bons. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi o Luciano Pires, do Café Brasil, e o Vitor Silvério, da Robert Half. Meu nome é Cássio Politi e eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert Half Talks. Até a próxima, hein?